Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem na presença de Deus. Hoje eu gostaria de meditar com vocês uma rápida palavra e louvo a Deus pela sua vida, de estar juntamente comigo aqui. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas. Boas obras e esmolas, guarde bem isso. E aconteceu, naquele dia, que enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fazia quando estava com elas. Roupas que Dorcas fazia quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Dorcas, uma pessoa bondosa. Dorcas, uma pessoa que cativou muitas mulheres, muitas pessoas, pela sua bondade e pela sua caridade. Olha só o que aconteceu com essa mulher. A Bíblia diz que ela era uma discípula, ela era uma seguidora de Jesus. Então, com esses atos todos aqui que ela fazia, a Bíblia é bem clara em falar que ela tinha boas obras, fazia muitas esmolas para os necessitados. Então, eu vejo que Dorcas entendeu o que era ser uma seguidora de Jesus, o que era confessar uma fé em Jesus Cristo. Dorcas, o que ela tinha em suas mãos. Como nós vemos aqui as mulheres mostrando as roupas para Pedro, chorando porque ela tinha morrido, com certeza ela era uma costureira. E ela tinha isso em suas mãos, ela tinha esse dom natural de costurar. E ela, com esse dom, ela ofertou a Deus. Ela fazia boas obras, ela fazia roupas, ela fazia doação de roupas, ela consertava roupas, ela doava roupas, não só isso, mas eu acredito que também alimentos, o que estava ao alcance dela, eu acredito que ela fazia porque ela era uma mulher que ela cativou muitas pessoas, principalmente as viúvas que eram desamparadas. Ela conseguiu cativar todas essas mulheres que estavam ali chorando quando ela morreu, devido a uma enfermidade que ela teve, ela morreu. E as mulheres ali começaram a chorar e mostrar para Pedro aquelas roupas que ela fazia. Olha quantas roupas aqui que ela fazia, que ela doou. Então eu imagino que essa discípula, por estar destacada aqui em Atos, por ela estar ter gravado isso daqui, eu acredito que porque é para nos ensinar algumas coisas. Dorcas era uma costureira, então, e ela ofertava ao Senhor com o que ela tinha. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados, mas que dom eu tenho, que dom eu tenho, que dom eu tenho, querendo coisas extraordinárias, sendo que nas pequenas coisas Deus quer nos usar nas pequenas coisas. A caridade dessa mulher, a humildade desta mulher. Essa mulher, ela não era egoísta. Ela não ficou ali costurando e ganhando dinheiro só para ela, não. Ela compartilhava esse dom que ela tinha. Ela ajudava as pessoas. E o que me chama muito atenção aqui, nesta palavra, é que nós, como cristãos, como evangélicos, nós fazemos muito pouco isso. Nós vemos pessoas que não são cristãs, não crê nessa palavra, mas elas fazem boas obras. Elas fazem obras. E nós, que conhecemos essa palavra, fazemos muito pouco. Como esmola, como ajudar o necessitado, como ajudar as pessoas carentes. Nós fazemos muito pouco. Porque nós só trabalhamos para nós mesmos.
Se nós temos um emprego, nós temos que dar graças a Deus por esse emprego, mas o que nós ganhamos, nós também precisamos repartir. A caridade, visitar os necessitados, não depender só de uma cesta básica lá na igreja. Não, nós mesmos podemos fazer isso. Tem WhatsApp por aí, nós temos muitas amigas, graças a Deus. Nós podemos fazer esta boa obra, ver uma pessoa que está necessitada e fazer como Dorcas. Olha quantas mulheres que estavam chorando ali quando ela morreu. Olha o legado que ela estava deixando. Podia ter talvez alguém que não gostava dela, mas a maioria gostava dela, porque ela despertou nas pessoas algo dentro dela, que era o amor de Jesus Cristo. E nós, eu lendo, eu me coloco no lugar. Eu estou sendo como Dorcas? Eu estou cativando as pessoas? Será que eu não estou sendo egoísta demais? Será que eu não estou pensando só em mim? O que eu estou fazendo para o reino? Coisas básicas, coisas simples. Nós ficamos muito desapercebidos nessas áreas, de não ajudar o necessitado, o carente. Ao decorrer da história aqui nós vemos que Dorcas, ela morreu e ficaram sabendo que Pedro estava ali por perto e foram chamar Pedro. E Pedro veio, porque Pedro também já conhecia aquela mulher. Ela era conhecida ali naquele meio. E Pedro veio e se foi até o quarto que ela estava. Engraçado aqui, né? Eu não sei o motivo porque fala aqui que elas lavaram o corpo de Dorca e colocou o corpo de Dorca num quarto alto. Eu ainda não tenho esse entendimento de saber por que esse motivo. Mas a Bíblia diz que Pedro foi até esse quarto alto, pediu que as viúvas saíssem e orou. Mas Pedro fez sair todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo disse: levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, assentou-se. E o mais incrível é tanta bondade, tanta caridade que ela fez, um legado ela deixou ali de bondade, de caridade, como seguidora de Jesus, fazendo a obra de Deus, fazendo a obra com aquilo que estava em suas mãos. Ela não fazia isso para se aparecer, ela fazia isso porque era o dom dela e porque ela amava Jesus, porque ela aprendeu com Jesus a humildade, a caridade, o amor verdadeiro, é querer o bem do nosso próximo, é ajudar o nosso próximo com o que nós temos na mão. Ai, mas se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso, eu fazia aquilo, se eu tivesse condições, eu abria isso para pessoas caridades. Não! Você já tem um emprego, você pode fazer algumas coisas com as poucas coisas que você tem, você pode fazer alguma coisa para o reino, você pode ajudar alguém. E ali essa mulher ressuscitou e nós vemos que aquelas viúvas se alegrou. Olha o que diz o versículo 42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram em Jesus. Ajudava as pessoas, fazia caridade, fazia esmola, fazia roupa para as viúvas necessitadas, foi ressuscitada. Através dela houve um milagre e ainda muitas pessoas ela ganhou para Cristo, porque foi através da ressurreição dela, desse testemunho maravilhoso, muitas almas vieram a Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo que está chamando a atenção das pessoas a vir a Jesus Cristo? O que nós estamos fazendo para chamar a atenção das pessoas para Jesus Cristo? Não é necessário somente um milagre grandioso de uma cura de uma enfermidade, que isso Jesus faz também, ele cura enfermidades que para os médicos não tem mais jeito. Sim, ele cura, ele continua curando.
Ele continua libertando. Mas o que nós estamos fazendo de bom para que as pessoas ao nosso redor vejam que isso só faz quando uma pessoa conhece Jesus, quando ela realmente entende o que é amar a Deus sobre todas as coisas, quando ela entende que é lendo e praticando, não é lendo e esquecendo, é lendo e praticando o que Jesus nos ensina. Mexe comigo essa palavra, eu não sei se mexe com você, porque o que eu estou fazendo de boas obras para o meu próximo, para o meu necessitado, eu estou me preocupando com o necessitado? Você está se preocupando com o seu necessitado? Porque ultimamente é assim, o egoísmo. Queremos ganhar só para nós, não para dividirmos, não queremos compartilhar. Queremos só para nós, só para nós, só para nós. Dar somente uma oferta na igreja e acha que é só isso. Olha só, alguns versículos que eu tirei aqui para a nossa meditação, porque nós temos que ir na palavra, não é somente nas nossas palavras. O que eu entendo aqui com Dorcas é a caridade, é a bondade que ela fazia, e é o que eu e você precisamos fazer. Então, essa leitura de Dorcas nós encontramos em Atos 9, 36 ao 42. Ela era uma pessoa bondosa, Dorcas, uma costureira que fazia isso com amor. O que ela tinha nas suas mãos, ela fazia para ajudar o próximo. O que você está fazendo com o seu dom? A Bíblia fala também aqui em Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Percebeu isso? É um pecado você saber que uma pessoa está necessitada e você não está fazendo nada. Com o que você tem em suas mãos, você está repartindo o seu pão, você está doando roupas, você tem roupas excessivas no seu guarda-roupa, você está doando para alguém, para uma irmã, para um irmão, para um parente necessitado, você até sabe que aquela pessoa precisa, mas você é avarento, é avarenta, só quer as coisas para si, só quer ganhar, 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 só quer para você e não quer repartir. É um pecado a avareza, o egoísmo, pensar só em mim. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Do que adianta você ter esse guarda-roupa cheio de roupa? Do que adianta ter a tua sapateira cheia de sapato para toda hora? Do que adianta você ter tantas coisas, ir no mercado e comprar as coisas mais caras de marca, de não sei o que, só para si? E não repartir. Você tem essas condições, mas não faz. Nós pecamos nisso. Ai, hoje é dia de mercado, eu só vou pensar em mim. Eu não vou pensar em, eu vou comprar isso para fulano, para ciclano. Eu vou separar isso daqui para quando eu ver um necessitado ou para mim repartir, levar lá no centro, na cidade, nos mendigos, vou doar essa bolacha, vou doar isso daqui, vou levar uma roupa para o mendigo ali, vou fazer uma caridade para uma pessoa que está desempregado. Será que nós pensamos quando nós estamos dentro do mercado, que sabemos que temos aquelas condições de comprar e outros não têm condições de comprar? Uma caridade. Estamos falando sobre caridade, sobre ajudar as pessoas necessitadas. Tá certo que nós hoje vemos muito aproveitadores e nós temos que discernir essas coisas. Mas uma pessoa necessitada, nós precisamos ajudar sim. E depois é Deus com essa pessoa. Mas quando nós sabemos que a pessoa está ali com preguiça de trabalhar e pode trabalhar, aí já é outra coisa.
mas ainda há muitos necessitados que nós precisamos ajudar. Então, Tiago 4,17, guarda bem isso, tá? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. E nós vamos ler também aqui em Tiago, nós vamos ler aqui em Tiago 2, olha só o que nós aprendemos aqui também em Tiago 2, que eu marquei aqui. A fé sem as obras, elas são mortas. Vamos ler então? A fé sem as obras, ela é morta. Tiago 2, a partir do 14, fala assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tipo, eu prego para um necessitado, para um mendigo, eu estou lá pregando, agora fique em paz, Deus te abençoe. Que fé é essa que eu não vou com alguma coisa em minha mão para doar, porque sabendo da necessidade, eu tenho que levar Jesus Cristo sim, mas eu também tenho que levar algo em minhas mãos para o necessitado. Isso é amor. Isso é fé com obras, não é fé sem obras. E algum de vós dizer, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes deres coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, a fé, ela é acompanhada de obras. A fé é acompanhada de obras. Nós aprendemos isso aqui em Tiago 2, do 14 em diante. Depois você pode ler o capítulo todo, a partir do 14 de Tiago, para você entender que a fé, ela precisa também das obras. Eu demonstro a minha fé com as minhas obras. Não adianta eu só falar que tenho fé. As minhas obras vai dizer que eu tenho fé. Então, é necessário que nós também tenhamos fé com obras. E na parábola do mordomo infiel, que se encontra ali em Lucas 16, tem um versículo que chama muito a minha atenção também, que fala assim: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Foi o que eu disse, né? Muitas religiões por aí, muitas, talvez até seitas, talvez pessoas que não confessam a fé em Jesus Cristo, eles fazem muito mais caridades do que nós, que somos evangélicos, cristãos, dizemos que somos discípulos de Jesus, dizemos que pregamos a palavra, levamos a palavra, mas não agimos com boas obras para os necessitados. Que fique também essa palavra registrada aqui em Lucas 16, que fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu também tirei um versículo aqui em Gálatas 6 e o 9. Diz assim, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Não cansemos de fazer o bem. E nós ceifaremos ainda, além de nós fazermos o bem, de fazermos o que Jesus está falando, assim como Dorcas foi ressuscitada, ganhou muitas almas para Jesus, aqui também, nós também ceifaremos. O bem que nós fazemos vem para nós mesmos. Estamos fazendo para nós mesmos o bem que fazemos para o próximo. Olha o que diz em Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então não vamos desanimar,
Vamos prosseguir desse jeito, é assim que Jesus quer, porque às vezes tem pessoas que vai, faz a obra, ela cansa, desiste, para, não. Que sejamos fervorosos no servir a Jesus, nos ajudar os necessitados. Não vamos parar não por algumas barreiras, tristezas, algumas coisas que quer nos parar no caminho, não, vamos prosseguir, ajudando as pessoas, servindo as pessoas. Servindo as pessoas, estamos servindo a Deus. Fazer tudo como se fosse para Deus, para o Senhor. Não vamos desfalecer, não. Vamos ser fervorosos no Espírito. E o 13 também fala de Romanos 12, o 13 fala: comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Segue a hospitalidade, também nos diz aqui. O 20 também fala: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nós fazemos o bem. A Bíblia fala em Atos 20, 35 também, Paulo falando, é melhor dar do que receber, porque nós dando, com certeza nós vamos receber. Automaticamente nós vamos receber. Todas as pessoas que fazem bondade, ela tem bênção, sabe? É plantando que nós vamos colher. O que nós estamos plantando, o bem que plantamos, nós colheremos, mas o mal que plantamos também nós colheremos. Então é melhor dar do que receber. É doando que nós vamos recebendo as bênçãos de Deus. E Deus não deixa faltar para nós nada, porque Ele cuida de nós. Nós cuidamos dos outros e Deus cuida de nós também. E também não é só quando eu tiver muitas coisas, não. Sabe, as pessoas que são fiéis no pouco, ela é fiel no muito. No pouco também ela reparte. Ela sendo fiel no pouco, ela também vai ser no muito, mas ela sendo infiel no pouco, ela vai ser infiel no muito. Então é necessário que nós aprendemos isso com Dorcas. Aqui não fala que Dorcas era uma pessoa rica, uma pessoa que ganhou uma herança muito grande. Não, ela era uma pessoa simples e humilde, uma costureira, que ela fazia essas boas obras. Não fala que ela é rica, não é necessário ser rica para ajudar o nosso próximo. É necessário nós termos alguma coisa. E eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então, quer dizer, se é uma pessoa cristã, justa, fiel a Deus, ela tem alguma coisa que ela pode repartir também. É uma palavra bem forte, eu acredito. Porque é uma palavra que nós precisamos aprender. Eu acredito que tudo isso de Dorcas que está escrito aqui é para nós aprendermos. Ela aprendeu com Jesus, ela praticou o que ela aprendeu. Muitas vezes nós sabemos e não praticamos. Essa palavra primeiro é para mim. Eu preciso, eu trabalho fora, eu tenho meu salário. Meu salário não é só dar uma oferta na igreja. O meu salário também serve para ajudar um necessitado. Pelo menos uma vez por mês, separar alguma coisa e fazer uma doação para alguém. Sede fervorosos. Precisamos ser mais sensíveis. Precisamos ter os olhos também mais atentos ao que está acontecendo ao nosso lado, à nossa vizinhança. Talvez eu sou cristã, minha despensa está cheia. Do meu lado, talvez tenha alguém que não tem o que comer, não tem um pão, tem um filho que está chorando com fome. E a gente não sabe, não se comunica. Olha Dorcas, conhecia todas as viúvas ali perto, para ter tantas mulheres ali quando ela morreu. Conhecia tantas pessoas por causa da sua bondade. E nós, quando morrermos, será que alguém vai sentir prazer em ir no nosso velório? Tipo assim, era uma mulher boa, que legado eu tô deixando como cristã? Principalmente nós mulheres precisamos fazer isso.
os homens têm os seus afazeres, os homens muitas vezes não pensam essas coisas, mas nós que somos dona de casa, nós que sabemos, sabe, que nos comunicamos mais talvez com as pessoas, sabemos de muitas necessidades, mas não fazemos nada. Nós vemos também ali em Mateus 25, o 42. Vamos finalizar com Mateus 25, 42. Que palavra de Jesus para nós. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, tu não me vestistes, e enfermo, na prisão, e não me visitaste. Então eles também lhes responderam, dizendo: Senhor, quando tivemos fome ou sede, quando tiveres fome, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou prisão, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes respondeu, dizendo: Em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. É uma palavra de Jesus, não é uma palavra qualquer. É uma coisa que muitas vezes nós só pregamos, mas não vivemos. Não vivemos isso. E a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Não foi só para aquele tempo, é para nós também. Devemos ser mais caridosos, mais amorosos. Aqui diz também, não foi visitar um enfermo. Essas obras, sabe? Não se preocupar com o nosso próximo. Sendo que é melhor nós se preocuparmos com... É melhor e nós devemos se preocupar mais com eles do que com nós mesmos. Não devemos sermos tão egoístas, só pensando em nós mesmos. É necessário abrir nossos olhos, sermos mais fervorosos em servir. Jesus veio aqui e serviu. Ele deu o ensinamento para nós de servirmos. Servos é isso, é servir. Não é só falar e não ter as obras. É necessário que nós cristãos fazemos caridades. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos servindo? É só a obra ali dentro da igreja? Servir a Cristo vai além de 4 paredes. Servir a Jesus é o que nós aprendemos ali, nós trazemos para fora. Fé sem obras é morta. Servir a Jesus é servir a humanidade, servir o povo, servir o necessitado, é servir, é dar, é estar pronto ali, um enfermo, um necessitado, fazer visitas, se compadecer da necessidade do outro. Chega de sermos egoístas. Vamos sair para fora de 4 paredes, vamos praticar o que nós aprendemos. A palavra de Deus, ela é isso. Não adianta eu só falar que sou abençoada, Deus me abençoou, Deus me honrou, Deus me deu esse emprego, eu vou ganhar mais, se matar de trabalhar. Avarento, avarenta. Se desperte para você não ouvir o que Jesus falou. Você viu, mas você não fez nada. O bem que você podia ter feito, você não fez. Que nós possamos ter essa reflexão hoje e a partir de hoje mesmo nós começarmos a mudar. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para ajudar o necessitado? Vamos regaçar nossas mãos, vamos trabalhar, vamos servir, vamos ter amor pelo nosso próximo. Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fervorosos
a sermos mais amorosos, caridosos com o nosso próximo. Termos os olhos de Jesus, se compadecer dos necessitados. Ele sempre compadeceu dos necessitados. Deus dá a bênção, tá? Mas é preciso que nós repartimos essa bênção que nós recebemos. Amém? Deus te abençoe, Deus me abençoe e Deus nos ajude a sair dessa mesmice que nós estamos, só pregando, só evangelizando e não fazendo nada, não compartilhando nada do que nós temos, do que nós ganhamos. Nós ganhamos de Deus, não é pela nossa força, o nosso braço, não. É pelo o Senhor. É Deus que nos dá o emprego, é Deus que nos dá graça para trabalhar, é Deus que nos dá saúde. Vamos compartilhar aquilo que nós temos. Amém? Fique com Deus e Deus te abençoe.